Foi a câmera que me mostrou que o monstro morava na sala, e quando eu revi as imagens, senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu nome é Efigênia Pereira, mas todo mundo me chama de Fia. Tenho 72 anos, moro em São Sebastião do Paraíso, e vivi a maior parte da minha vida costurando lençol, fazendo comida e guardando o segredo dos outros para não dar trabalho. Depois que o marido morreu, a casa ficou cheia de visitas que vinham com jeito de anjo e faca escondida. Minha filha Patrícia, sempre tão solícita, e o marido dela, o Leandro, que começou a aparecer cedo demais, antes mesmo do fim do expediente. No começo pensei que era ajuda, que homem novo tinha esse gosto de ser prestativo. Só que no interior, a gente aprende a ler olhar. O sorriso que parece carinho pode ser coisa que enche o coração de sangue frio. Você já sentiu que a coisa que mais perto de você está é a que mais te ameaça? Eu fui engolindo aquilo calada, como toda mulher da minha geração foi ensinada a fazer. Mas quando vi minha netinha, a Carolzinha, trancada no quarto e murmurando que tinha medo do tio, o estômago fez nó. Inventei uma desculpa boba. Vou colocar uma câmera para vigiar o meu quintal. E escondi o aparelho naqueles vasinhos de porcelana da sala. Nunca imaginei o que as imagens iam me mostrar. Antes que eu mergulhe no silêncio pesado daquela tarde de domingo, um silêncio que precedeu a tempestade que mudaria nossas vidas para sempre, peço um instante da sua atenção. Se você acredita que as histórias mais poderosas são aquelas sussurradas dentro das paredes de uma casa, aquelas que revelam a força que não sabíamos possuir, então considere se inscrever neste canal. Aqui, desvendamos as verdades que moram logo abaixo da superfície do cotidiano. Agora, me permita levá-lo de volta àquele momento, quando a calma na minha sala era apenas o disfarce para a mais fria das fúrias. O ar na sala estava parado, denso como o mormaço que precede uma tempestade de verão em Minas. Cada partícula de poeira suspensa na luz amarelada que entrava pela fresta da cortina parecia testemunha do que estava prestes a acontecer. Meus pés, descalços no assoalho de madeira que eu mesma encerava toda semana, não faziam um ruído sequer. O silêncio era meu aliado, um cobertor pesado que eu havia tecido com paciência ao longo dos últimos dias. Na minha mão direita, o peso familiar do facão do meu falecido Bento era um contraponto estranho à delicadeza do porta-retrato da minha neta na estante. A lâmina, polida e afiada, não refletia a minha imagem, mas sim a distorção de um homem encurralado. Leandro, meu genro, estava pálido. O suor brotava em sua testa, escorrendo pela lateral do rosto e se misturando com a sombra rala da barba por fazer. Seus olhos, que antes esbanjavam uma confiança arrogante, agora corriam pela sala, procurando uma rota de fuga que não existia. A porta estava trancada, a chave no meu bolso. As janelas, com suas grades de ferro que eu antes achava uma prisão, agora eram as barras da sua. Ele tentou um sorriso, um espasmo nervoso que repuxou seus lábios e mostrou um vislumbre de desespero. Fia, o que é isso? Uma brincadeira? A Patrícia vai chegar a qualquer momento. Solta isso, pelo amor de Deus. Você pode se machucar. Sua voz, normalmente tão cheia, tão assertiva, era um fio trêmulo. A menção ao nome da minha filha foi um erro. Foi como jogar gasolina num fogo que ardia baixo e controlado. Senti a calma gélida que me habitava se solidificar, tornando-se algo mais duro, mais cortante que a própria lâmina em minha mão. Dei um passo à frente, e o assoalho rangeu sob meu peso. Um protesto gutural no silêncio sepulcral. Não mencione o nome dela. Minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos. Grave, sem o tremor da velhice que costumava me acompanhar. Era a voz de uma matriarca, de uma loba defendendo sua cria. Você perdeu esse direito no momento em que achou que a minha casa era o seu esconderijo, no momento em que pensou que a inocência da minha neta era um brinquedo para as suas mãos imundas. Ele engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço. Seus olhos se fixaram na pequena tela do celular que eu havia colocado sobre a mesinha de centro. A imagem pausada mostrava seu rosto, sorridente de um jeito doentio, e a mão dele onde jamais deveria estar, a prova, a verdade incontestável que havia me roubado o sono e me devolvido um propósito. Isso é um mal-entendido, Fia. Você está interpretando tudo errado. A Carolzinha, ela é como uma filha para mim. Eu só estava... Calha a boca. O comando saiu como um chicote. Avancei mais um passo, e ele recuou, tropeçando no tapete de crochê que a própria Carol havia me dado no Dia das Mães.
Não ouse dizer o nome dela também. Sua boca está suja demais. O desespero tomou conta de seu rosto. Ele não estava mais lidando com a velhinha frágil que lhe servia café e ouvia suas mentiras sobre o dia de trabalho. Ele estava diante de algo que não compreendia, uma força ancestral que despertara para proteger sua linhagem. Ele olhou para o facão, depois para os meus olhos, e viu ali não a raiva, mas a ausência total dela. E isso, eu sabia, era o que mais o apavorava. A raiva é quente, explode e se dissipa. O que eu sentia era um gelo eterno, uma certeza fria e calculada. Era a justiça em sua forma mais pura e primitiva. Ele abriu a boca para argumentar, para suplicar, mas eu apenas levantei o facão um pouco mais, a ponta alinhada com seu coração. E no silêncio que se seguiu, ele finalmente entendeu que não havia mais palavras a serem ditas, apenas consequências a serem enfrentadas. Para entender como cheguei àquele ponto, preciso voltar um pouco no tempo. Não muito, apenas alguns meses, para quando a vida ainda corria mansa como o riacho no fundo do meu quintal. Meu nome é Efigênia Pereira, mas desde que me entendo por gente, sou apenas a Fia. Aos 72 anos, eu já tinha vivido o bastante para saber que a felicidade mora nas pequenas coisas, no cheiro do café coado na hora, no calor do sol da manhã nas folhas da minha horta, na risada da minha neta ecoando pela casa. Viúva de Bento há quase uma década, a solidão às vezes batia na porta, mas eu tinha meus rituais para mantê-la do lado de fora. Moro em São Sebastião do Paraíso, uma cidade onde as notícias correm mais rápido que carro em rua de mão única, e a vida ainda tem o ritmo das estações. Minha casa é a mesma onde nasci, com paredes grossas de adobe, um quintal farto em mangas e jabuticabas, e uma varanda onde Bento e eu vimos a vida passar, sentados em cadeiras de balanço que hoje rangem com o peso de uma só pessoa. Minha única filha, Patrícia, casou-se com Leandro há 15 anos. Ela, minha Patrícia, sempre foi um livro aberto, com o coração estampado no rosto. Vê-la feliz era o meu maior contentamento, e ela parecia feliz. Leandro era, para todos os efeitos, o genro que toda sogra sonha em ter. Trabalhador, gerente numa cooperativa de café, sempre solícito e educado. Trazia pão de queijo quentinho no fim da tarde, consertava a goteira do telhado sem que eu precisasse pedir. Me chamava de Mãe Fia, com um sorriso que parecia sincero. Ele e Patrícia me deram meu maior tesouro, Carolina, ou Carolzinha, como eu a chamo. Uma menina de 11 anos com os olhos curiosos do avô e um espírito luminoso. A rotina era sagrada. Todos os dias, por volta das 6:30 da tarde, Patrícia passava aqui depois do trabalho na prefeitura. Às vezes Leandro vinha junto, outras vezes ele chegava mais tarde, direto da cooperativa. Eles jantavam comigo umas 3 vezes por semana, e aos domingos, o almoço era sempre na minha casa. Era uma vida boa, tranquila, uma velhice amparada, como diziam as vizinhas. Mas a normalidade, às vezes, é uma cortina fina que esconde um palco mal iluminado, e a primeira fresta nessa cortina se abriu de forma sutil. Começou há uns 4 meses. Leandro, que sempre reclamava de ter que trabalhar até tarde, começou a chegar mais cedo, não só na minha casa, mas na dele também. Patrícia comentou, achando uma maravilha. O chefe novo dele é mais flexível, mãe. Agora ele consegue sair antes, pegar a Carol na escola. É uma bênção. No início eu também achei. Ele aparecia na minha porta por volta das 5, 5 e pouco. Vim ver se a senhora precisa de algo, mãe Fia. Adiantar alguma coisa para o jantar. Eu agradecia, oferecia um café e ficávamos na varanda jogando conversa fora até Patrícia chegar. Ele me contava do trabalho, das cotações do café, de planos para uma viagem em família. Era tudo tão normal, tão perfeito. Mas meu instinto, amolado por mais de 7 décadas de vida, começou a apitar um alarme baixo e intermitente. Havia algo no jeito que ele chegava. Uma pressa contida, um olhar que varria a casa antes de se fixar em mim, uma ansiedade que ele disfarçava com sorrisos e gentilezas. Era como ver um céu sem nuvens, e ainda assim sentir o cheiro de chuva no ar. E eu, que aprendi com a terra a ler os sinais, comecei a prestar mais atenção. A imagem pública de Patrícia e Leandro era impecável. Nas festas de fim de ano da cooperativa, nos eventos da prefeitura, na missa de domingo, eles eram o casal modelo de São Sebastião do Paraíso. Ele, com seu porte seguro e sorriso fácil,
sempre com a mão na cintura dela. Ela, com seu olhar de admiração e orgulho, rindo de suas piadas como se as ouvisse pela primeira vez. Eram a prova viva de que o amor, com o tempo, podia se aprofundar em uma parceria sólida e afetuosa. Eu mesma me pegava admirando-os, e em seguida, me repreendendo pela semente de desconfiança que teimava em brotar no meu peito. Você está ficando velha e amarga, Efigênia, eu dizia a mim mesma, enquanto lavava a louça do almoço. O homem é um santo, cuida da sua filha, da sua neta, e você aí procurando pelo em ovo. Tentei, com todas as forças, acreditar na narrativa que todos viam. Lembro-me de uma tarde específica, uma quarta-feira chuvosa de outono. A umidade deixava meus ossos doloridos, e eu estava me sentindo particularmente vulnerável. Leandro chegou mais cedo que o habitual, por volta das 4:30. Trazia um pacote de broa de fubá da padaria do Zé, a minha favorita. A chuva engrossou, e o chefe liberou todo mundo mais cedo. Passei e lembrei que a senhora adora essa broa quentinha com café, disse ele, sacudindo o guarda-chuva na varanda. Seu gesto foi de uma gentileza tão genuína que me senti culpada. Preparei o café e nos sentamos à mesa da cozinha. A chuva batia forte na vidraça, criando uma atmosfera acolhedora. Ele perguntou sobre minha consulta médica, sobre as roseiras do jardim. Demonstrou uma preocupação que aquecia o coração. A Patrícia anda tão cansada, coitada. Essa obra nova da prefeitura está consumindo ela. Por isso que eu gosto de adiantar as coisas em casa, fazer o supermercado, cuidar da janta. Quero que ela chegue e possa descansar. Ela merece o mundo, mãe Fia. Enquanto ele falava, seus olhos brilhavam. Era o discurso de um marido devotado. Eu assenti, com um pedaço de broa na boca, e me forcei a sorrir. Mas meu olhar, por um instante, focou em suas mãos. Mãos grandes, de unhas bem cuidadas. As mesmas mãos que na semana anterior eu vi pousarem no ombro de Carolzinha, enquanto ela fazia o dever de casa. Um gesto paternal, diriam. Mas o toque demorou 1 segundo a mais do que o necessário. E a menina, minha neta, enrijeceu os ombros de uma forma quase imperceptível. Um micromovimento de desconforto que, se eu não estivesse observando atentamente, teria passado batido. Naquela cozinha aquecida, com o cheiro de café e broa no ar, a imagem daquele pequeno gesto voltou com força. Leandro continuava a falar, mas sua voz se tornou um zumbido distante. Eu estava presa na memória, analisando cada detalhe. O jeito que os dedos dele se curvaram no ombro dela. O sorriso dele, que não alcançava os olhos. A forma como Carolzinha baixou a cabeça e se concentrou ainda mais no caderno, como se quisesse desaparecer. Mãe Fia, está tudo bem? A senhora parece distante. A voz dele me trouxe de volta. Pisquei, forçando o foco. Estou bem, meu filho. Só, lembrando do seu sogro. Bento também gostava de chegar em casa e encontrar um café passado. Menti. Era a primeira vez que eu mentia para ele. E o gosto da mentira era amargo, sobrepujando a doçura da broa. Ele sorriu, satisfeito com a resposta. Tento ser metade do homem que ele foi. Naquele momento, uma certeza gelada se instalou em mim. A fachada era perfeita demais. O discurso era ensaiado demais. E o cuidado dele, que antes me parecia uma bênção, agora tinha o peso de uma vigilância constante. Ele não estava apenas cuidando da Patrícia. Ele estava controlando o ambiente, certificando-se de que cada peça do seu teatro doméstico estivesse no lugar. E eu, a velha sogra sentada na plateia, era a única que parecia notar que os sorrisos do ator principal não eram de verdade. Carolzinha sempre foi a luz da minha casa. Desde pequena, sua risada era o som que preenchia os cômodos vazios. Ela corria pelo quintal atrás das galinhas, subia na jabuticabeira, me ajudava a fazer biscoitos de polvilho, deixando um rastro de farinha e alegria por onde passava. Era uma menina tagarela, curiosa, que emendava um "por quê?" no outro, e tinha um abraço que parecia curar qualquer dor. Mas a luz da minha menina estava se apagando, e a mudança foi tão gradual que, no início, atribuía a idade. Está virando mocinha, Patrícia dizia, com um suspiro de nostalgia. É a pré-adolescência, mãe. Querem ficar mais no quarto, no celular. É normal. Mas o que eu via não me parecia normal. A Carol falante agora respondia com monossílabos. A menina que vivia grudada na minha saia agora mantinha uma distância cuidadosa.
E o brilho em seus olhos. Esse tinha sido substituído por uma sombra de apreensão, uma cautela que não pertencia a uma criança de 11 anos. A mudança era mais acentuada na presença de Leandro. Quando era apenas eu, ela e Patrícia, vislumbres da antiga Carol apareciam. Ela me contava sobre a escola, sobre uma amiga, sobre um livro que estava lendo. Mas bastava o barulho do carro de Leandro na garagem para que ela se encolhesse. O sorriso sumia, os ombros se curvavam ligeiramente para a frente, e seus olhos passavam a monitorar cada movimento dele, discretamente, como um animal assustado que localiza seu predador. Certo sábado, estávamos os 4 almoçando na minha varanda. O dia estava lindo, com um sol ameno e uma brisa que balançava as samambaias. Eu tinha feito frango com quiabo, o prato preferido de Carol. Ela mal tocou na comida. Leandro, como sempre, dominava a conversa, contando uma história engraçada sobre um cliente na cooperativa. Patrícia ria, encantada. Eu observava. E então, campeã? Disse Leandro, virando-se para Carol. Come pouco assim e não vai ter força para me vencer no videogame mais tarde. Carol deu um sorriso pequeno, forçado. Estou sem fome, tio. A forma como ela o chamava havia mudado. Antes era um tio Leandro, animado. Agora era um tio seco, quase um sussurro. Ah, que é isso? Deixa de manha. Ele esticou o braço por cima da mesa e tentou fazer um carinho em seu cabelo. A reação dela foi instantânea e visceral. Ela se encolheu para trás na cadeira, num movimento brusco, quase derrubando o copo de suco. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo, um pânico puro e cristalino brilhando neles. Foi tão rápido que, se eu não estivesse esperando por algo assim, talvez nem notasse. Leandro recolheu a mão, o sorriso congelado no rosto. Por um instante, vi um lampejo de irritação em seu olhar antes que ele o mascarasse com uma falsa preocupação. Opa, desculpa, só queria fazer um carinho. Patrícia, que estava distraída com o celular, levantou a cabeça. Carolina, que modos são esses? Seu tio só estava brincando. Peça desculpas. O rosto de Carol ficou vermelho. Ela murmurou um desculpa, inaudível, com os olhos fixos no prato. O resto do almoço transcorreu num silêncio constrangedor, quebrado apenas pelas tentativas de Leandro e Patrícia de retomar a normalidade. Naquela noite, depois que foram embora, eu não consegui dormir. A imagem do pânico nos olhos da minha neta se repetia em minha mente. Não era birra de pré-adolescente. Era medo. Um medo profundo e paralisante. E a fonte desse medo estava sentada à nossa mesa, sorrindo e se passando por um pai de família exemplar. Naquela noite, a suspeita se tornou uma certeza dolorosa. Algo estava terrivelmente errado na vida da minha neta. E o monstro não estava debaixo da cama. Ele tinha a chave de casa. A insônia que se seguiu àquele almoço de sábado me levou para o quartinho dos fundos, onde guardo as memórias que não cabem mais na casa principal. Caixas de fotos antigas, as ferramentas de Bento, o vestido de batismo de Patrícia. Sentada numa cadeira de balanço empoeirada, o cheiro de madeira antiga e poeira me transportou para outra época, para a cozinha da minha própria mãe, Dona Anésia. Minha mãe era uma mulher de poucas palavras, mas de uma sabedoria que vinha da terra. Ela não tinha estudo, mas sabia ler as pessoas como ninguém. Lembrei-me de uma tarde. Eu devia ter uns 15 anos, quando um primo distante veio passar uns dias em casa. Ele era bonito, falante, e todas as moças da vizinhança suspiravam por ele. Ele me trazia flores do campo, elogiava meu bordado, me olhava de um jeito que me fazia sentir o rosto queimar. Eu estava encantada. Minha mãe, no entanto, o observava em silêncio do seu canto perto do fogão a lenha. Certo dia, enquanto eu contava, animada, sobre como ele era gentil, ela parou de mexer a polenta e me olhou nos olhos. Cuidado com o homem que é doce demais na frente dos outros, fia. Sua voz era baixa, mas firme. O lobo, para pegar a ovelha, não chega mostrando os dentes. Ele se veste com a lã dela. Preste atenção no olhar, não nas palavras. O olhar nunca mente. Eu não entendi direito na época. Achei que era implicância, ciúme de mãe. Mas, alguns dias depois, por acaso, ouvi esse mesmo primo falando com um amigo no terreiro. Sua voz era outra, zombeteira, cruel. Ele se gabava de como era fácil enganar as caipiras, com algumas palavras bonitas. Dizia que eu era bobinha e que logo cairia na conversa dele. O mundo desabou ao meu redor. A vergonha e a raiva me sufocaram. Corri para dentro, chorando, e me tranquei no quarto.
Mais tarde, minha mãe bateu na porta. Ela não disse, eu te avisei. Apenas sentou-se ao meu lado na cama, afagou meu cabelo e disse, o primeiro engano ensina a gente a não ter o segundo. Agora você aprendeu a olhar. Aquela memória, adormecida por quase 60 anos, voltou com uma clareza cortante. O conselho da minha mãe ecoou no quartinho escuro. Preste atenção no olhar, não nas palavras. Leandro. As palavras dele eram perfeitas, um bálsamo de gentileza e preocupação. Mas o olhar, eu me esforcei para lembrar. O olhar dele quando achava que ninguém estava vendo. O jeito que seus olhos percorriam Carolzinha quando ela se abaixava para pegar um brinquedo. A forma como ele a observava da soleira da porta do quarto dela, com uma intensidade que não era paternal. Era predatória. O lobo em pele de cordeiro. A frase da minha mãe se encaixou com uma precisão dolorosa. Leandro era o primo bonito e falante da minha juventude, mas numa versão infinitamente mais perigosa. O alvo dele não era uma adolescente boba e sonhadora, mas uma criança indefesa, minha neta. O frio que senti não vinha do chão de cimento do quartinho, vinha de dentro, da compreensão terrível da situação. Patrícia, minha filha, estava cega pela mesma ingenuidade que eu tivera aos 15 anos. Ela só via o cordeiro, o marido perfeito, o pai postiço ideal. Ela não conseguia ver os dentes por baixo da lã. Naquela noite, a lembrança da minha mãe não me trouxe apenas dor. Trouxe-me resolução. Dona Anésia não era mulher de esperar que os outros resolvessem seus problemas. Ela agia, e eu era filha dela. Eu tinha o sangue dela correndo nas minhas veias. A lição que aprendi com o coração partido na adolescência agora servia a um propósito maior. Eu não podia mais apenas observar. Eu precisava de provas. Precisava de algo que arrancasse a pele do lobo e mostrasse a todos a criatura que se escondia por baixo. Eu tinha aprendido a olhar. Agora, precisava aprender a enxergar no escuro. Com a decisão tomada, minha percepção do mundo mudou. Cada interação familiar se tornou um campo minado de subtextos e significados ocultos. O próximo jantar em família, na terça-feira seguinte, foi uma tortura. Fiz macarronada com frango assado, o prato favorito de Leandro. Queria manter a normalidade, ser a fia de sempre para não levantar suspeitas. Mas por dentro, eu era um novelo de nervos. Eles chegaram juntos, Patrícia e Leandro, de mãos dadas, sorrindo. Carolzinha veio atrás, a mochila pesada nas costas, o olhar baixo. Que cheiro maravilhoso, mãe fia! Exclamou Leandro, vindo me dar um beijo no rosto. Recuei instintivamente por uma fração de segundo, antes de me forçar a aceitar o gesto. O cheiro do perfume amadeirado dele, que antes me parecia agradável, agora me enjoava. Vão se sentando, a comida está quase pronta. Carol, meu bem, pode pôr a mesa para vovó? Pedi, na esperança de criar uma tarefa que a mantivesse ocupada e distante dele. Claro, vó. Enquanto ela pegava os pratos no armário, Leandro se aproximou dela por trás. Deixa que eu te ajudo, princesa. Você pega os talheres e eu levo os pratos. A cena era a imagem da domesticidade perfeita. Mas eu vi como ele se demorou atrás dela, o corpo dele quase tocando o dela. Vi a mão dele acidentalmente roçar as costas dela quando ele pegou a pilha de pratos. E vi como Carolzinha se enrijeceu, como se tivesse levado um choque, e se apressou para o outro lado da mesa. Patrícia, ocupada em me contar sobre um problema no trabalho, não viu nada. À mesa, a tensão era palpável, mas apenas para mim e, eu suspeitava, para Carol. Leandro, o mestre do disfarce, estava em sua melhor forma. Perguntou a Carol sobre a prova de matemática, elogiou seu novo corte de cabelo, ofereceu-lhe mais queijo ralado. Cada palavra era um gesto de normalidade, uma pincelada na pintura da família feliz. Mas seus olhos... seus olhos contavam outra história. De vez em quando, ele lançava um olhar rápido e possessivo para a menina. Um olhar que dizia, você é minha. Eram olhares que duravam menos de um segundo, mas para mim, que agora estava atenta, eles queimavam como brasa. Você está quieta hoje, mãe? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Patrícia, me tirando dos meus pensamentos. Só um pouco de dor de cabeça. Essa mudança de tempo... Menti de novo. A mentira estava se tornando uma segunda pele. A senhora precisa se cuidar. Leandro interveio, com sua voz de preocupação ensaiada. Não quer que eu passe na farmácia para a senhora depois do jantar? Compro aquele seu remédio. Não precisa, meu filho. Eu tenho aqui, mas obrigada pela preocupação.
O cinismo em sua oferta era tão grande que quase me engasguei com o macarrão. Ele queria que eu estivesse bem, saudável. Uma sogra saudável e presente era a parte crucial do seu disfarce. Era a prova final da sua bondade. Carolzinha pediu licença para ir ao banheiro no meio do jantar e demorou a voltar. Quando voltou, seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. "Está tudo bem, filha?" perguntou Patrícia. "Sim, mãe. Só caiu um cisco no meu olho." Leandro a olhou com uma expressão de falsa simpatia. "Quer que o tio ajude a tirar?" "Não." A resposta dela foi alta demais, afiada demais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela percebeu e tentou consertar. "Não precisa. Já saiu." Ela sentou-se e empurrou a comida de um lado para o outro no prato, sem dar mais nenhuma garfada. O resto do jantar foi um borrão de conversas triviais que eu mal registrei. Minha mente estava a mil. Eu não precisava mais de sinais. O que eu precisava era de um jeito de mostrar a Patrícia e ao mundo o que eu estava vendo. A ideia da câmera, que antes era um pensamento vago e assustador, agora se cristalizava em minha mente como a única solução possível. Eu tinha que transformar a minha visão em algo que todos pudessem ver. O ponto de virada, o momento em que a hesitação se transformou em ação inadiável, veio numa quinta-feira cinzenta. Eu tinha ido ao centro da cidade resolver umas coisas no banco. E na volta, decidi passar na casa da Patrícia para levar um bolo de cenoura que havia feito. Era por volta das 5 da tarde. Eu sabia que Leandro já teria chegado, como de costume, para adiantar as coisas. Usei a chave que tinha para emergências e entrei em silêncio, querendo fazer uma surpresa. A casa estava quieta. A mochila da escola de Carol estava jogada no sofá, mas não havia sinal dela. A TV estava ligada num canal de desenhos, o volume baixo. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Fui em direção ao corredor dos quartos e ouvi a voz de Leandro, vindo do quarto de Carol. A porta estava entreaberta. "Só estou tentando conversar, Carol. Por que você está sempre fugindo de mim? Eu só quero ser seu amigo, seu pai." A voz dele era melosa, falsamente magoada. Espiei pela fresta. A cena que vi congelou o sangue nas minhas veias. Carol estava sentada na cama, encolhida contra a cabeceira, abraçando os próprios joelhos. Leandro estava sentado na beirada da cama, perto demais, invadindo seu espaço pessoal. Ele estendeu a mão para tocar o braço dela. "Não encosta em mim." A voz dela foi um sussurro trêmulo, mas carregado de uma firmeza desesperada. "Por que não? Eu sou seu tio. Eu te amo. Sua mãe também me ama. Nós somos uma família. Você não quer que a sua mãe fique triste, quer? Se você contar pra ela que a gente briga, ela vai ficar muito chateada comigo. E com você também." Era uma chantagem emocional cruel, disfarçada de afeto. Ele estava envenenando a mente dela, isolando-a, fazendo-a cúmplice de seu próprio tormento. Senti uma onda de fúria tão intensa que minhas mãos tremeram. Meu primeiro impulso foi chutar a porta e arrancar aquele homem de perto da minha neta. Mas me contive. O que adiantaria? Ele se faria de vítima. Diria que eu entendi tudo errado, que só estava tentando consolar a enteada rebelde. Patrícia sem provas, provavelmente ficaria do lado dele. Eu seria a sogra louca, senil, que estava tentando destruir sua família feliz. Respirei fundo, recuei sem fazer barulho e saí da casa tão silenciosamente quanto entrei. Deixei o bolo de cenoura na varanda e fui embora, o coração martelando contra as costelas. A imagem de Carol encurralada em sua própria cama, em seu porto seguro, não saía da minha cabeça. Ele havia transformado o quarto dela numa jaula. Foi ali, caminhando de volta para casa sob o céu chumbo, que toda e qualquer dúvida se dissipou. Não era mais uma questão de se, mas de como e quando. A vergonha de espionar minha própria família, o medo de estar errada, tudo isso foi varrido pela urgência avassaladora de proteger minha neta. Ele não iria mais tocar nela. Ele não iria mais envenenar a mente dela. Eu não ia permitir. Cheguei em casa e fui direto para o telefone. Procurei na lista telefônica o número de uma loja de eletrônicos em Guaxupé, uma cidade vizinha maior. Eu não podia comprar nada em Paraíso. A notícia se espalharia. Liguei e perguntei com a voz mais firme que consegui sobre pequenas câmeras de segurança discretas. O vendedor, do outro lado da linha, me explicou sobre modelos que pareciam carregadores de celular, relógios de mesa, até mesmo um porta-retrato. Porta-retrato? Repeti, e a ideia se formou instantaneamente. Sim, eu quero um desses.
Desliguei o telefone com um plano claro em mente. No dia seguinte, eu pegaria o primeiro ônibus para Guaxupé. Eu compraria a câmera. E eu a instalaria na minha sala, o lugar onde eles passavam mais tempo. Eu daria ao lobo o palco perfeito para sua performance, sem que ele soubesse que as cortinas estavam abertas, e a plateia, atenta. A caçada havia começado, e a caçadora, agora, era eu. Na manhã seguinte, acordei antes do galo cantar. Havia uma determinação fria em meus movimentos. Vesti minha melhor roupa de ir para a cidade, peguei minha bolsa com o dinheiro que vinha guardando para uma emergência e fui para a rodoviária. A viagem de ônibus para Guaxupé foi um borrão. Minha mente estava focada, repassando o plano. Eu tinha que parecer uma avó comum, talvez um pouco confusa com tecnologia, comprando um presente para a filha. A loja de eletrônicos era um mundo barulhento e iluminado, muito diferente do meu. Um rapaz jovem, com fones de ouvido no pescoço, veio me atender. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Bom dia, meu filho. Eu liguei ontem, sobre um porta-retrato com câmera. Ele sorriu, compreensivo. Ah, sim, para a segurança, né? Muita gente está usando. Temos este modelo aqui. Ele me mostrou um porta-retrato digital de aparência comum. A lente é aqui, quase invisível. Grava em alta definição, com áudio, e armazena tudo num cartão de memória. A senhora pode ver as imagens no computador ou até no celular. Meu conhecimento de tecnologia era limitado ao básico do celular que Carol me ensinara a usar. Pedi que ele me explicasse tudo com a maior paciência do mundo. Como ligar, como acessar as gravações, quanto tempo a bateria durava. Anotei tudo num pedaço de papel. Paguei em dinheiro e pedi que ele colocasse numa sacola discreta. No caminho de volta, o peso daquela pequena caixa na minha bolsa era imenso. Eu me sentia uma espiã, uma traidora. Estava prestes a violar a privacidade da minha própria casa, da minha própria família. Mas então a imagem de Carol encolhida na cama voltava, e a culpa era substituída por uma justiça amarga. Não há privacidade quando há abuso. Não há confiança quando há medo. Cheguei em casa e a primeira coisa que fiz foi estudar o manual. Com minhas mãos trêmulas pela idade e pelo nervosismo, consegui inserir o cartão de memória e carregar o aparelho. Escolhi uma foto de Carol, sorrindo e feliz, de quando era menor. Uma lembrança dolorosa da menina que ela fora. Coloquei o porta-retrato na estante da sala, entre um vaso de flores de plástico e uma imagem de Santo Antônio. Tinha uma visão perfeita do sofá, da mesinha de centro e da entrada da cozinha. Era o local ideal. Naquela tarde, quando Patrícia e Leandro chegaram, meu coração disparou. Tive medo que ele notasse, que desconfiasse. Que porta-retrato bonito, mãe, disse Patrícia, a primeira a notar. Onde a senhora comprou? Ah, foi um presente de uma amiga, a Dirce. Ela disse que eu precisava modernizar a casa. A mentira saiu com mais facilidade do que eu esperava. A prática, ao que parece, leva à perfeição. Leandro mal olhou, deu um sorriso vago e foi para a cozinha pegar um copo d'água. Alívio percorreu meu corpo. Ele não havia notado. O palco estava montado. A câmera, com sua pequena e silenciosa lente, era meu olho que tudo via. Quando eles foram embora, esperei um tempo e, com o coração na boca, retirei o cartão de memória e o inseri no adaptador que viera junto. Conectei-o ao meu celular. A primeira gravação era apenas a sala vazia. Depois, a chegada deles. Assisti a mim mesma, nervosa. Assisti Patrícia elogiando o objeto que era, na verdade, uma armadilha. E assisti Leandro, indiferente, alheio ao fato de que cada gesto seu, cada palavra, estava sendo registrada. A sensação era surreal. Eu me sentia poderosa e ao mesmo tempo terrivelmente suja. Mas não havia mais volta. Eu tinha que saber. Tinha que ver a verdade, por mais feia que fosse. O primeiro dia com a câmera gravando foi uma lição de ansiedade. Cada rangido do portão, cada carro que passava na rua, me deixava em alerta. Eu limpava a casa, cuidava da horta, fazia meu crochê, mas minha mente estava lá, na estante da sala, no pequeno olho de vidro que vigiava em silêncio. Leandro chegou no horário de sempre, sozinho. Carol tinha uma atividade extra na escola, e Patrícia a buscaria mais tarde. Boa tarde, mãe Fia, disse ele com a animação de sempre. Hoje o dia foi corrido. Só o pó da rabiola. Ele se jogou no sofá, bem em frente à câmera. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Servi-lhe um café e me sentei na minha poltrona,
tentando agir naturalmente. Conversamos sobre a colheita do café, sobre a seca, sobre o preço do adubo. Ele se queixou do chefe, elogiou meu pão de queijo. Era um roteiro que eu já conhecia de cor. Ele não fez nada de errado. Foi educado, prestativo, o genro perfeito. Por um momento, a dúvida me assaltou com uma força avassaladora. E se eu estivesse errada? E se tudo não passasse de imaginação de uma velha solitária, que via maldade onde não existia? E se eu estivesse prestes a destruir uma família por causa de uma paranoia? Olhei para ele, rindo de uma piada que mal ouvi, e senti um nó na garganta. Talvez Patrícia estivesse certa. Talvez fosse só uma fase da Carol, e eu, com meu instinto superprotetor, estivesse transformando um cisco num caminhão de areia. Quando Patrícia e Carol chegaram, a dinâmica mudou um pouco. Carol me deu um beijo, evitou olhar para Leandro e foi direto para o quarto fazer o dever. Leandro perguntou como tinha sido a aula, mas ela respondeu da porta, sem se aproximar. Ele deu de ombros, como se dissesse coisas de adolescente. Eles jantaram, assistiram um pouco de novela e foram embora. Naquela noite, a verificação das imagens foi um misto de alívio e decepção. Não havia nada. Absolutamente nada. Apenas a conversa banal, as cenas do cotidiano, um homem relaxando no sofá da sogra. A gravação só confirmava a história que ele contava ao mundo. Eu me senti uma tola, uma velha bisbilhoteira e maliciosa. A culpa pesou em meus ombros. Pensei em desligar a câmera, em jogar aquela prova da minha desconfiança no lixo. Mas então, lembrei-me dos olhos de Carol naquele almoço. O pânico. Lembrei-me dela encolhida na cama. O medo. A intuição de uma avó. O instinto de uma mãe. É uma coisa poderosa. É uma sabedoria que não vem dos livros, mas do sangue. E meu sangue me dizia para continuar. Mesmo que eu estivesse errada, eu precisava ter certeza. Absoluta. Coloquei o cartão de memória de volta no porta-retrato. A vigília continuaria. Eu daria mais um dia. E mais outro, se fosse preciso. O lobo era paciente em seu disfarce. Eu teria que ser ainda mais paciente em minha tocaia. O segundo dia de gravação começou como o primeiro. Uma manhã lenta, o sol filtrando pela janela, a casa silenciosa. Eu estava começando a me acostumar com a presença da câmera, a quase esquecer que ela estava ali. A rotina da tarde se repetiu. Leandro chegou por volta das 5. Desta vez, trouxe Carol com ele. Patrícia tinha uma reunião de última hora na prefeitura e pediu que ele a buscasse na escola e a levasse para minha casa. Vovó, posso assistir desenho no seu quarto? Pediu Carol, assim que entrou. Claro, meu bem, pode ir lá. Era uma desculpa clara para não ficar na sala. Meu coração se apertou. Leandro sentou-se no sofá, ligou a TV no noticiário. Eu fui para a cozinha preparar um lanche. Da porta, eu o observava. Ele parecia relaxado, os olhos fixos na tela. Depois de uns 15 minutos, ele se levantou. Vou ver o que a Carol está fazendo. Ele caminhou pelo corredor e sumiu de vista. Fiquei na cozinha, com a faca parada sobre uma laranja, os ouvidos atentos. Não ouvi nada. Silêncio. Depois de uns 2 ou 3 minutos que pareceram uma eternidade, ele voltou para a sala e se sentou no mesmo lugar. Ela está concentrada no desenho dela. Essa criançada de hoje, ele comentou balançando a cabeça. O resto da tarde passou sem intercorrências. Patrícia chegou. Eles lancharam e foram embora. A normalidade era tão espessa que me sufocava. Esperei a noite cair para rever as imagens. Meu coração já não estava acelerado, mas pesado por uma resignação amarga. Eu estava pronta para não encontrar nada, para finalmente aceitar que minha mente estava me pregando peças. Passei rapidamente pela primeira parte da gravação. Ele chegando, sentando-se, assistindo TV. Tudo normal. Então, o momento em que ele se levanta para ir ao quarto de Carol. Ele sai do campo de visão da câmera. A sala fica vazia. O som da TV é a única coisa que se ouve, mas a câmera tinha um áudio sensível. Eu aumentei o volume do celular ao máximo e colei o aparelho no ouvido. E então eu ouvi. Não era uma conversa. Eram sons abafados, vindos do corredor. Primeiro, o som da porta do meu quarto se fechando. Depois, a voz de Leandro. Baixa, quase um sussurro. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era imperativo. E então, a voz de Carol, ainda mais baixa. Um não, para, abafado. Foi só isso. Um fragmento de som.
quase imperceptível sob o barulho do noticiário. Meu corpo inteiro gelou. Rebobinei e ouvi de novo. E de novo. Não havia dúvida. Ele havia fechado a porta. E ela havia dito, não. Ele voltou para a sala. Sentou-se. Agiu como se nada tivesse acontecido. O monstro. O monstro tinha estado a poucos metros de mim, atrás de uma porta fechada, e eu não fiz nada. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma fúria pura e impotente. Não era a prova definitiva que eu poderia mostrar ao mundo, mas era a confirmação que a minha alma precisava. O som abafado de um não era tudo. Era o grito de socorro que eu estava esperando. A dúvida morreu naquela noite. A culpa se transformou em combustível. A velhinha assustada deu lugar a uma avó com uma missão. Eu não iria mais esperar. Eu iria criar a situação. Iria forçar o lobo a tirar a máscara na frente da câmera. E eu não descansaria até conseguir. O jogo havia mudado. Agora, eu não estava mais apenas observando. Eu estava armando a arapuca. O dia seguinte foi o mais longo da minha vida. Eu sabia o que tinha que fazer. E o peso da decisão me envelheceu 10 anos em algumas horas. Liguei para Patrícia de manhã, com a voz mais casual que consegui forjar. Minha filha, você pode me fazer um favor? A Dirce me chamou para ir com ela numa excursão da igreja para a Aparecida. Saímos amanhã bem cedo e voltamos só no fim da tarde. Você pode pedir para o Leandro passar aqui depois do almoço para me ajudar a desligar o registro de água? Tenho medo de deixar a casa sozinha com ele aberto. Patrícia, como eu esperava, não viu nada de estranho. Claro, mãe. Que bom que a senhora vai passear. Vou falar com ele sim. Ele passa aí por volta das 2. A mentira sobre a excursão era a isca. Eu precisava de um pretexto para que ele viesse à minha casa num horário incomum e para que Patrícia não estivesse por perto. E eu precisava de um motivo para que Carol estivesse aqui. A segunda ligação foi para a escola de Carol, me passando por Patrícia. Com a voz embargada, disse que a avó não estava passando bem e que a neta precisaria sair mais cedo para me fazer companhia. A diretora, que me conhecia, não questionou. Combinei com um vizinho de buscá-la. Quando Carol chegou, por volta do meio-dia, ela estava preocupada. Vovó, o que a senhora tem? A diretora disse que a senhora não estava bem. Abracei-a com força, inalando o cheiro de infância em seus cabelos. A vovó só está com saudade de você. Inventei uma desculpa para a gente passar a tarde juntas. Vamos fazer bolo de chocolate? Seus olhos se iluminaram. Era a primeira vez em meses que eu via aquele brilho genuíno. A culpa por usá-la como isca me corroeu, mas a necessidade de salvá-la era maior. Enquanto fazíamos o bolo, eu disse, como quem não quer nada: meu bem, o tio Leandro vai passar aqui mais tarde para me ajudar com uma coisa. Se ele chegar e eu estiver no banho ou lá no fundo do quintal, você pede para ele me esperar na sala, está bem? E fica lá com ele para ele não se sentir sozinho. Ela hesitou. O brilho em seus olhos vacilou. Eu posso ficar no quarto, vó? Ah, meu amor, vai ser rapidinho. A vovó não gosta de deixar visita sozinha. Fica lá só um pouquinho, sim? Ela assentiu, relutante. Eu me senti um monstro, mas era preciso. Às 2 em ponto, o carro dele parou no portão. Meu coração parecia uma bigorna. Dei uma última olhada para o porta-retrato, para a pequena lente que era minha única esperança. Carol, estou indo tomar um banho rápido. Se ele chegar, faça como a vovó pediu. Fui para o banheiro, mas não liguei o chuveiro. Fiquei atrás da porta, o ouvido colado na madeira, escutando. Ouvi a campainha, a voz de Carol abrindo a porta, e a voz dele, falsamente jovial. Ué, mocinha, não devia estar na escola? A vovó não estava se sentindo bem. Ela pediu para eu vir. Ela foi tomar banho e pediu para você esperar na sala. Ouvi os passos deles na sala, o som da TV sendo ligada. Silêncio por alguns minutos. E então, a voz dele, mais baixa. Então estamos sozinhos, é? Sua avó demora no banho. Não ouvi a resposta dela. Meu corpo inteiro tremia. Eu rezava para que a câmera estivesse funcionando, para que a luz estivesse boa, para que o áudio estivesse claro. Então, ouvi o que temia. Um som de choro abafado. Um "para, por favor", sussurrado. Aquele foi meu sinal. Saí do banheiro, o rosto molhado de lágrimas que não eram do chuveiro. Caminhei até a sala em silêncio. A cena que a câmera estava gravando agora estava ao vivo, na minha frente. Ele estava no sofá, com Carol ao seu lado. Ele a segurava pelos ombros, o rosto próximo ao dela, sussurrando algo em seu ouvido. Ela chorava em silêncio, o rosto virado.
os olhos fechados com força. Quando ele me viu parada na porta, empalideceu. Soltou-a como se ela queimasse. Fia, Ela estava chorando, com saudades da mãe. Eu só estava consolando. Eu não disse uma palavra. Apenas caminhei até a estante, peguei o porta-retrato e retirei o cartão de memória. Meus olhos, fixos nos dele, prometiam o inferno. Ele entendeu. Naquele instante, ele soube que o teatro havia acabado. E a cortina havia se fechado sobre ele. A noite que se seguiu foi um deserto de horas. Mandei Carol para o quarto com o pretexto de que minha dor de cabeça havia piorado e eu precisava de silêncio. Ela foi, aliviada por escapar da tensão que havia se instalado na sala. Leandro inventou uma desculpa esfarrapada sobre um compromisso urgente e foi embora, lançando-me um olhar que era uma mistura de súplica e ameaça. Sozinha na casa que agora parecia grande e fria demais, sentei-me à mesa da cozinha com o pequeno cartão de memória na mão. Ele parecia um inseto preto, insignificante, mas continha um veneno capaz de destruir tudo. Eu o segurava como se fosse uma bomba. O que fazer agora? Meu primeiro pensamento foi ligar para Patrícia, contar tudo, mostrar a gravação, mas a imagem do rosto dela, cheio de amor e admiração pelo marido, me deteve. Como eu poderia jogar aquela verdade brutal em seu colo? Seria como dar-lhe um soco no estômago. Ela acreditaria em mim ou nele? Ele era mestre em manipulação. Poderia dizer que a câmera era uma armação, que eu editei as imagens, que a sogra ciumenta estava tentando destruir seu casamento feliz. O amor é cego, e o amor de Patrícia por ele era de uma cegueira profunda. Pensei na polícia, mas a burocracia, os advogados, o escândalo. São Sebastião do Paraíso é uma cidade pequena. A história se espalharia como fogo em mato seco. Carol seria exposta, marcada. Teria que depor, reviver tudo. O processo poderia se arrastar por anos, e a justiça dos homens, eu sabia, nem sempre é justa. O desamparo me invadiu. Eu tinha a prova, a arma, mas não sabia como usá-la sem causar mais dor, mais destruição. Levantei-me e comecei a andar pela casa, como um animal enjaulado. A cada passo, a raiva crescia, uma raiva fria e lúcida. Raiva de Leandro, por sua perversidade. Raiva de Patrícia, por sua cegueira. E raiva de mim mesma, por ter demorado tanto para agir. Meus pés me levaram, quase que por instinto, ao quartinho dos fundos. O cheiro de guardado me acolheu. No escuro, minha mão encontrou o cabo de madeira de uma ferramenta pendurada na parede. O facão de Bento. Ele o usava para cortar cana, para abrir caminho no mato, para podar as árvores. Era uma ferramenta de trabalho, de sustento. Mas nas minhas mãos, naquela noite, ele pareceu outra coisa. Uma arma, um símbolo. Sentei-me na velha cadeira de balanço, o facão pesado em meu colo. A lâmina baça refletia a pouca luz que entrava pela janela. Lembrei-me de Bento. Um homem simples, de poucas letras, mas com um senso de certo e errado tão reto quanto a lâmina que eu segurava. Ele nunca teria permitido que algo assim acontecesse. Ele teria resolvido. E, de repente, eu soube o que ele faria. Ele não esperaria pela polícia, nem tentaria convencer quem não queria ver. Ele olharia o mal nos olhos e o arrancaria pela raiz. A noite inteira passei ali, no quartinho, com o facão no colo. Não era mais sobre vingança. Era sobre proteção. Era sobre fazer o que precisava ser feito para garantir que aquele homem nunca mais chegasse perto da minha neta. A lei dos homens podia falhar. A lei da família, a lei de uma avó protegendo sua cria, não. A decisão foi tomada no silêncio da madrugada, ao som dos grilos e do meu próprio coração batendo, firme e resoluto. Eu não iria à polícia. Eu não iria à Patrícia. Eu iria a ele. E eu seria o juiz, o júri e, se preciso fosse, o carrasco. Com a primeira luz da manhã, uma clareza gelada havia se instalado em mim, substituindo a angústia da noite. O plano se formou em minha mente, não com a complexidade de uma estratégia de guerra, mas com a simplicidade brutal de um ato de sobrevivência. Eu não podia confiar em sistemas falhos ou em corações cegos. Eu tinha que criar meu próprio tribunal, minha própria sentença. O plano era simples: isolamento e confronto. Eu precisava dele sozinho, vulnerável, sem o escudo da presença de Patrícia, sem a possibilidade de fugir ou de distorcer a narrativa. Eu precisava que ele sentisse o mesmo medo e o mesmo desamparo que ele impôs à minha neta. Passei a sexta-feira,
E o sábado agindo com uma normalidade calculada. Falei com Patrícia no telefone. Usei o tom de voz de sempre. Perguntei sobre seu dia. Ela me disse que Leandro estava estranho, quieto, desde a visita de quinta-feira. Acho que ele ficou preocupado com a senhora, mãe. Ele gosta muito de você, ela disse, com uma inocência que partiu meu coração. Eu apenas murmurei ele é um bom homem, e a mentira soou como vidro moído na minha garganta. Convidei-os para o almoço de domingo, como sempre. Era a tradição, a rotina que daria ao meu plano a cobertura da normalidade. Faça aquela sua costela com mandioca, mãe Fia, pediu Leandro ao fundo da ligação, a voz forçadamente animada. O descaramento dele era infinito. Ele achava que eu não faria nada, que o medo, ou a velhice, me paralisariam. Ele me subestimou. Esse foi seu maior erro. Durante aqueles 2 dias, eu me preparei. Limpei o facão de Bento até que a lâmina brilhasse. Afiei-o com a pedra que meu marido usava. O som do metal raspando na pedra era rítmico, quase meditativo. Cada passada era uma promessa. Guardei-o enrolado num pano velho no fundo do armário da área de serviço. Um lugar discreto, mas de fácil acesso. Eu pensava em Bento no que ele diria. Ele era um homem da paz, mas tinha um limite claro. Com a nossa família ninguém mexe, Fia, ele costumava dizer. Lembrei-me de uma vez em que um vizinho bêbado desrespeitou Patrícia, então uma adolescente. Bento não levantou a mão. Apenas se postou na frente do homem, olhou-o nos olhos e disse, com a voz baixa e grave, peça desculpas e nunca mais dirija a palavra a ela, ou a sua próxima conversa será comigo, e não usaremos palavras. O homem gelou e nunca mais nos incomodou. Era essa a força que eu precisava invocar, não a violência do facão, mas o poder contido na ameaça dele, o poder de quem não tem mais nada a perder e tudo a proteger. A noite de sábado foi outra vigília, mas desta vez, não de angústia, e sim de antecipação. Eu não sentia medo, sentia uma espécie de paz sombria. Era o fim de um capítulo de dor e o começo de algo novo. Eu não sabia o que viria depois do domingo, como Patrícia reagiria, como a vida seria, mas eu sabia, com uma certeza que vinha do fundo da minha alma, que depois de amanhã, Leandro não faria mais parte dela. Eu estava prestes a realizar uma cirurgia dolorosa, a amputar um membro doente para salvar o corpo da minha família. E minhas mãos, embora velhas e enrugadas, estavam firmes para segurar o bisturi. O domingo amanheceu ensolarado, um dia de uma beleza quase ofensiva, considerando a escuridão que eu carregava por dentro. Fui à missa das 7, como de costume. Rezei, não por perdão, mas por força. Pedi a Deus que entendesse que, às vezes, para proteger seus anjos na terra, era preciso agir com a fúria de um arcanjo. Voltei para casa e comecei os preparativos para o almoço. Os cheiros de alho, cebola e costela dourando no fogão preenchiam a casa, uma máscara de normalidade para o que estava por vir. Agia com uma calma metódica, quase ritualística. Cada gesto era deliberado. Por volta das 10, liguei para a Patrícia. Filha, a dona Elvira da igreja me ligou. A filha dela passou mal e ela precisa de ajuda para levá-la ao pronto-socorro. Você e a Carol poderiam ir à missa das 11 por mim? Eu prometi que iria acender uma vela por ela. Eu fico aqui terminando o almoço. Era outra mentira, claro, mas uma mentira necessária. Precisava que Patrícia e Carol estivessem fora de casa quando Leandro chegasse. Claro, mãe. A gente vai sim. Mas e o Leandro? Ah, peça para ele vir na frente assim que se arrumar. Diz que preciso de uma ajuda para mover o botijão de gás. Assim ele me ajuda e a gente já vai adiantando as coisas aqui. Patrícia concordou sem hesitar. O plano estava em movimento. Quando ela e Carol saíram, arrumadas para a igreja, dei um abraço apertado em cada uma. Rezem por mim, eu disse. E eu falava sério. Assim que o carro delas sumiu na esquina, minha calma metódica se acelerou. Fui até o armário, peguei o facão enrolado no pano e o escondi debaixo da almofada da minha poltrona na sala. Verifiquei o porta-retrato, a câmera estava ligada e gravando. Coloquei o celular que continha a gravação de quinta-feira sobre a mesinha de centro, com a tela virada para baixo. Fechei as cortinas da sala, deixando o ambiente numa penumbra, iluminado apenas por alguns feixes de luz. O ar ficou pesado, expectante. Sentei-me na minha poltrona, as mãos pousadas no colo, sentindo o contorno duro do cabo do facão sob a almofada. E esperei. O
O tic-tac do relógio na parede era o único som, marcando os segundos para o confronto. Eu não era mais a Fia, a avó boazinha que fazia bolo de chocolate. Eu era a Efigênia, uma mulher que fora levada ao seu limite e descobrira que, para além dele, não havia medo, apenas uma clareza cortante. O caçador estava em seu posto. Agora, era só esperar a presa entrar na armadilha. O som do motor do carro de Leandro parando em frente à casa foi como um tiro de largada. Ouvi os passos dele na calçada, o portão rangendo, as batidas na porta. Respirei fundo uma última vez, sentindo o gelo se espalhar por minhas veias. Levantei-me e abri a porta com um sorriso que não alcançou meus olhos. Oi, meu filho. Entra. Patrícia já te falou que precisei de ajuda? Falou sim, mãe Fia. Ele entrou, sorrindo, alheio a tudo. Cadê o botijão? Vamos resolver isso logo para eu poder atacar essa costela, que o cheiro está divino. Ele estava relaxado, confiante. Aquele breve momento de pânico na quinta-feira havia passado. Ele acreditava que eu não tinha coragem, que eu não faria nada. O botijão pode esperar. Senta um pouco aqui na sala, quero te mostrar uma coisa. Minha voz saiu mais grave do que o normal. Ele pareceu notar a estranheza no tom, a penumbra na sala. Hesitou por um segundo. Mostrar o quê? A Patrícia e a Carol já devem estar saindo da missa. É rápido. Senta ali no sofá. Apontei para o centro do sofá, bem no foco da câmera escondida. Ele obedeceu, mas seu sorriso havia desaparecido, substituído por uma expressão de cautela. Sentei-me na minha poltrona, a mão discretamente pousada sobre a almofada que escondia o facão. O silêncio se estendeu por alguns segundos, denso e carregado. Ele começou a parecer desconfortável. Então, o que a senhora queria me mostrar? Sem dizer uma palavra, estendi a mão e peguei o celular na mesinha de centro. Desbloqueei a tela e abri o arquivo de vídeo. Virei o celular na direção dele, dei o play e o coloquei de volta na mesa, com o volume no máximo. A gravação da quinta-feira começou a rodar. A sala vazia, a voz dele, a voz de Carol. Depois, a imagem dele no sofá, segurando a menina que chorava. O áudio era claro. O "para, por favor" dela ecoou na sala silenciosa. O rosto de Leandro passou por uma transformação rápida e terrível. A cor sumiu de sua pele, deixando-a com um tom acinzentado. Seus olhos se arregalaram, fixos na pequena tela. A boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. Ele era um peixe fisgado, debatendo-se em silêncio. Quando o vídeo terminou, ele levantou os olhos para mim. O desespero e o ódio lutavam pela supremacia em seu olhar. Onde você conseguiu isso? Gaguejou ele. Não importa onde eu consegui. Importa que eu tenho. Importa que eu sei. Levantei-me devagar. Ele se encolheu no sofá. Naquele momento, o equilíbrio de poder na casa havia mudado para sempre. Ele não era mais o genro prestativo, e eu não era mais a sogra frágil. Éramos dois adversários num campo de batalha que ele mesmo havia criado. E eu tinha a única arma que importava: a verdade. Enquanto ele ainda tentava processar o que havia visto, minha mão direita deslizou para debaixo da almofada. Meus dedos se fecharam em volta do cabo de madeira frio e familiar. A armadilha estava armada. Agora, era a hora de fechá-la. A negação foi sua primeira defesa. Uma defesa fraca, patética. Isso é uma montagem. Você está velha, Fia. Está imaginando coisas, está louca. A Patrícia nunca vai acreditar nessa palhaçada. Ele tentou se levantar, a voz ganhando uma falsa indignação. Mas eu fui mais rápida. Com um movimento que surpreendeu a nós dois, retirei o facão de debaixo da almofada. O som da lâmina cortando o ar foi um assobio agudo no silêncio da sala. Apontei a ponta para o peito dele. Ele congelou, o corpo meio erguido, os olhos fixos no aço polido. Senta. A ordem saiu de mim como uma pedra. Ele desabou de volta no sofá, a bravata se desfazendo como fumaça. O medo puro tomou conta de seu rosto. Você ficou maluca? Larga isso. Eu nunca estive tão sã na minha vida. Minha voz era um sussurro gelado. Aproximei-me, parando a um braço de distância. Você vai me ouvir, e vai me ouvir com muita atenção. Eu não estou interessada nas suas desculpas, nas suas mentiras. Eu não quero saber por que você fez o que fez. Monstros não têm motivos, só apetites. Ele tremia, o suor escorrendo por seu rosto. Fia, por favor, a gente pode conversar. Eu te dou dinheiro, o que você quiser. A gente some com esse vídeo. Ninguém precisa saber. Pensa na Patrícia, na Carol.
Isso vai destruir a família. Você já destruiu a família. Corrigi, a voz cortante. Você a apodreceu por dentro, como um cupim, e agora a faxina vai começar. E a primeira coisa a ser jogada no lixo é você. O celular na mesinha começou a tocar. Era Patrícia. O nome dela brilhando na tela foi um lembrete do mundo lá fora. Um mundo que não fazia ideia do tribunal que estava acontecendo naquela sala escura. Ignorei o toque. Aqui está o que vai acontecer. Continuei, sem desviar os olhos dos dele. Você vai levantar desse sofá, vai entrar no seu carro e vai desaparecer de São Sebastião do Paraíso, de Minas Gerais, da vida da minha filha e da minha neta. Você não vai ligar, não vai mandar mensagem, não vai tentar se explicar. Você vai sumir, vai evaporar. Se Patrícia me perguntar, eu vou dizer que você confessou que tem outra família e foi embora com ela. Ela vai sofrer, vai chorar, mas ela vai superar. É melhor ela chorar por um canalha do que viver com um monstro. Ele olhava do facão para o meu rosto, procurando algum sinal de hesitação, de blefe. Não encontrou nenhum. E se eu não for? E se eu contar para ela que você me ameaçou com uma faca, que você enlouqueceu? Um sorriso frio tocou meus lábios. Tente. Eu mostro esse vídeo para ela. E depois eu mostro para a cidade inteira. Eu coloco na internet. Eu penduro um telão na frente da igreja. O gerente da cooperativa, o homem de família exemplar, eu vou garantir que a única imagem que as pessoas terão de você seja a daquele vídeo. Você nunca mais vai conseguir andar na rua, arrumar um emprego, olhar para uma criança sem que as pessoas sintam nojo. Eu vou destruir o seu nome, a sua reputação, a sua vida, tijolo por tijolo. E eu vou fazer isso com um sorriso no rosto. O celular parou de tocar. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Ele sabia que eu não estava brincando. A determinação nos meus olhos era mais afiada que a lâmina que eu segurava. Você tem uma escolha, Leandro. Desaparecer e recomeçar sua vida miserável em outro lugar, ou ficar e enfrentar o inferno que eu vou criar para você aqui. O que vai ser? Ele engoliu em seco. Derrotado. O predador, enfim, se tornará a presa. Eu vou embora. A voz dele foi um sussurro rendido. Bom menino. Guardei o facão atrás das costas e peguei a chave da porta no bolso. Caminhei até a porta, destranquei-a e a abri. Agora, saia da minha casa. E se eu ouvir o seu nome de novo, se eu sonhar que você tentou chegar perto da minha família, eu te juro por tudo que é mais sagrado. Eu te acho. E da próxima vez, eu não vou conversar tanto. Ele se levantou, trêmulo, e passou por mim sem me olhar. Atravessou a varanda e desceu os degraus. Entrou no carro, ligou o motor com as mãos trêmulas e partiu, cantando pneu. Fiquei parada na porta, observando o carro sumir na esquina. E só então, com ele finalmente fora da minha vista, permiti que meu corpo tremesse. O facão caiu da minha mão e bateu no chão com um barulho metálico e final. A guerra havia acabado, mas a parte mais difícil ainda estava por vir. O silêncio que se instalou na casa após a partida de Leandro era diferente. Não era mais um silêncio tenso, expectante. Era um silêncio de vácuo, de vazio. O ar parecia mais leve, mais respirável. Fui até a cozinha e bebi um copo d'água com as mãos ainda trêmulas. O confronto havia drenado todas as minhas forças. Senti-me subitamente velha, cansada. Peguei o facão do chão e o levei de volta para o quartinho dos fundos, pendurando-o em seu prego na parede. Era novamente apenas uma ferramenta de jardim. Sua outra função havia sido cumprida. Voltei para a sala e comecei a arrumar as coisas, a apagar os vestígios da batalha. Abri as cortinas, deixando a luz do sol inundar o ambiente. Guardei o celular no bolso. Coloquei os pratos na mesa para o almoço. Agia no piloto automático, preparando o cenário para a próxima cena, a mais dolorosa de todas. 15 minutos depois, o carro de Patrícia estacionou. Ouvi as vozes dela e de Carol, a risada da minha neta. Um som que eu não ouvia há muito tempo. Aquele som era a prova de que eu tinha feito a coisa certa. Elas entraram radiantes. "Mãe, a missa foi linda", disse Patrícia. "Ué, cadê o Leandro? Ele não veio?" O momento havia chegado. Respirei fundo, buscando a força que me restava. "Veio, e já foi embora." A expressão de Patrícia mudou. "Foi embora? Como assim? Aconteceu alguma coisa? Vocês brigaram? Carol, meu amor, por que você não vai lá no quintal ver se as galinhas já botaram ovo? Depois a vovó te chama para almoçar." Carol percebeu o clima. Lançou um olhar preocupado entre mim e a mãe, mas obedeceu sem questionar. Assim que ela saiu,
Patrícia se virou para mim, os braços cruzados, a apreensão estampada no rosto. Mãe, o que aconteceu? Onde está o meu marido? Sentei-me à mesa, sentindo o peso do mundo em meus ombros. Apontei para a cadeira à minha frente. Senta, minha filha. Nós precisamos conversar. A jornada para expulsar o monstro da minha casa havia terminado. Agora, começava a jornada para curar as feridas que ele havia deixado para trás. E a primeira ferida que eu precisava tratar era o coração partido da minha própria filha. Patrícia sentou-se, mas na beirada da cadeira, o corpo tenso, pronto para reagir. Seus olhos me estudavam, tentando decifrar a tempestade que se formava em meu rosto. Mãe, a senhora está me assustando. Fala de uma vez. O Leandro passou mal? Sofreu um acidente? Eu balancei a cabeça negativamente. Não, ele está bem. Fisicamente, pelo menos. Então o que foi? As palavras não vinham. Como começar? Como dizer à sua única filha que o homem com quem ela dividiu a vida, o pai de sua filha de coração, era uma fraude, um predador? Tirei o celular do bolso. Minhas mãos tremiam tanto que quase o derrubei. Abri o vídeo e o coloquei sobre a mesa, entre nós duas. O que é isso? Ela perguntou, a voz desconfiada. Assista. Ela pegou o celular, hesitante. Seus olhos se fixaram na tela. Vi a confusão em seu rosto se transformar em descrença, e a descrença em um horror mudo. Seus lábios se entreabriram. A respiração ficou suspensa. Quando a cena de Leandro segurando Carol no sofá apareceu, um som gutural, um soluço de dor e negação, escapou de sua garganta. Ela largou o celular na mesa como se ele queimasse. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça. Não, isso não pode ser. É um engano. Ele estava só consolando ela, mãe. Você mesma viu. Abra os olhos, Patrícia. Minha voz se elevou, mais dura do que eu pretendia. Você ouviu o que ela disse? Ouviu o para, por favor? Uma criança não pede para um consolo parar. Mas ele a ama. Ele cuida dela como se fosse filha. Ele não faria isso. Ela estava se afogando em negação, agarrando-se aos destroços do mundo que conhecia. Eu precisava ser a âncora, por mais que doesse. E por que você acha que a Carol mudou tanto nos últimos meses? Por que ela se tranca no quarto? Por que ela se encolhe toda vez que ele a toca? Você achou mesmo que era só fase de adolescente? Você não viu porque não quis ver, minha filha. Porque era mais fácil acreditar na mentira bonita do que enxergar a verdade horrível. Cada palavra era um golpe, e eu via a dor em seu rosto. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Ela cobriu o rosto com as mãos, o choro se transformando em um lamento de alma rasgada. Eu não acredito. Meu Deus, eu não acredito. A minha filha. E eu não vi. Eu não vi. Que tipo de mãe eu sou? Levantei-me, contornei a mesa e a abracei. Ela se agarrou a mim, a cabeça em meu ombro, chorando como uma criança perdida. E eu chorei com ela. Chorei pela inocência perdida da minha neta. Chorei pela dor da minha filha, pela traição que ela sofreu. E chorei pelo alívio de finalmente poder compartilhar aquele fardo terrível. Ficamos ali, abraçadas, por um longo tempo, duas gerações de mulheres unidas pela mesma dor. O cheiro da costela assando no forno, que antes era um convite à festa, agora parecia um perfume fúnebre para a família que havia morrido. Quando o choro dela diminuiu, ela se afastou, o rosto inchado e manchado. O que você fez? Onde ele está? Contei a ela. Contei sobre o confronto, sobre a ameaça, sobre a expulsão. Não mencionei o facão. Era um detalhe que ela não precisava saber. Disse apenas que o confrontei com o vídeo e lhe dei a escolha de sumir ou ser exposto. Ela me ouviu em silêncio, o olhar perdido no vazio. Quando terminei, ela não me julgou, apenas assentiu, lentamente. Ele se foi. Para sempre? Para sempre. Eu prometi, mais para mim mesma do que para ela. Naquele momento, algo mudou em Patrícia. A fragilidade deu lugar a uma nova dureza em seu olhar. A mãe cega deu lugar à leoa ferida. E a Carol? Ela sussurrou, a voz rouca. Nós precisamos falar com ela. Eu sabia que sim. A parte mais difícil ainda não havia acabado. Mas agora, pelo menos, eu não estava mais sozinha. Nós enfrentaríamos isso juntas. Os meses que se seguiram foram como a lenta recuperação após uma doença grave. Houve dias de febre, de dor, de recaídas.
Mas aos poucos, a saúde foi voltando para a nossa casa. Patrícia e Carol vieram morar comigo. A casa onde elas viviam com Leandro estava impregnada de memórias ruins. Esvaziá-la foi um processo doloroso, mas catártico. Juntas, embalamos as roupas dele em sacos de lixo, doamos seus pertences, removemos cada vestígio de sua existência. Patrícia entrou com o pedido de divórcio, alegando abandono de lar. Para a cidade, a história que contamos foi a da outra família. As vizinhas fofocavam, sentiam pena, mas a verdade permaneceu dentro de nossas paredes. Era o nosso fardo, e nós o carregaríamos juntas. Conversar com Carol foi a parte mais delicada. Sentamos com ela, eu e Patrícia, na varanda. Com todo o cuidado do mundo, Patrícia explicou que o tio Leandro não voltaria mais, que ele havia ido embora para sempre. Ela pediu perdão por não ter percebido, por não tê-la protegido, e pela primeira vez, Carol se abriu. Com a voz embargada, ela contou sobre os toques acidentais, sobre as conversas no quarto, sobre as ameaças veladas de que, se ela contasse, sua mãe ficaria triste e a família se separaria. Ouvir aquilo da boca dela foi devastador, mas também libertador. O segredo, uma vez exposto à luz, começou a perder seu poder. Iniciamos uma terapia para ela, e para nós também. A psicóloga nos ajudou a navegar por aquele mar de culpa, vergonha e raiva. Aos poucos, a luz de Carol voltou a brilhar. Ela voltou a rir alto, a correr pelo quintal, a deixar seu rastro de alegria pela casa. Patrícia também se transformou. A dor a tornou mais forte, mais atenta. Ela descobriu uma resiliência que não sabia possuir. Voltou a sair com as amigas, a se dedicar ao trabalho com uma nova paixão, a reconstruir sua vida, não como uma mulher abandonada, mas como uma sobrevivente. Eu encontrei um novo propósito. Minha casa, antes um refúgio silencioso para a minha velhice, tornou-se um lar novamente, cheio de vida e movimento. Para ocupar a mente e complementar a renda, comecei a fazer pães de queijo para vender na feira de sábado. A avó do pão de queijo, como ficaram me chamando, virou uma pequena celebridade local. O trabalho manual, o contato com as pessoas, o cheiro de queijo assando, tudo isso me ajudou a curar. Nossa nova rotina se estabeleceu. Jantávamos juntas todas as noites, compartilhando as histórias do dia. Aos domingos, o almoço continuou sendo na minha casa, mas agora a mesa era posta para 3. E era uma mesa mais feliz, mais leve, mais honesta. Às vezes, à noite, eu pegava a Patrícia olhando para o nada, o olhar distante, e eu sabia que ela estava pensando nele. A cura não é linear. Mas então Carol chegava, abraçava-a por trás, e o fantasma se dissipava. O amor real e presente era mais forte que a sombra do passado. Havíamos amputado o membro doente. A cicatriz ficaria para sempre, um lembrete constante. Mas o corpo da nossa família, embora menor, estava finalmente saudável. E estávamos aprendendo a caminhar novamente, um passo de cada vez, juntas. 2 anos se passaram. Hoje, aos 74, sinto-me mais viva do que nunca. Minhas mãos estão mais enrugadas. Minhas costas doem um pouco mais. Mas meu espírito está em paz. A casa respira felicidade. O negócio de pão de queijo cresceu. Agora forneço para algumas padarias da cidade. Patrícia foi promovida na prefeitura. Tornou-se uma mulher segura. Uma líder. É bonito de se ver. E Carol? Minha Carol floresceu. Agora, com 13 anos, é uma adolescente inteligente, articulada e incrivelmente forte. A sombra em seus olhos desapareceu completamente, dando lugar a uma determinação feroz. Outro dia, ela chegou da escola com uma novidade. Vó, já sei o que quero ser quando crescer. É mesmo, meu bem? O quê? Padeira de pão de queijo? Brinquei. Ela riu. Não, vó. Quero ser advogada. Fiquei surpresa. Advogada? Por quê? Ela me olhou com uma seriedade que me encheu de orgulho. Porque eu quero defender as pessoas, especialmente as crianças, e as vovós bravas que precisam proteger suas famílias. Quero ter certeza de que a justiça funcione para que ninguém precise fazer o que a senhora fez. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Naquele momento, eu entendi que meu ato de fúria e desespero não gerou apenas um final, mas um começo. A dor que vivemos não foi em vão. Ela se transformou em propósito, em força, na semente de um futuro onde minha neta lutaria para que outras famílias não precisassem passar pelo nosso inferno. O porta-retrato digital continua na estante. Hoje, ele passa fotos de nós 3.
na feira, na varanda, viajando para a praia pela primeira vez. Ele não é mais uma arma, mas um memorial. Um lembrete de que, às vezes, a tecnologia que pode nos vigiar também pode nos libertar. É um lembrete da verdade que descobrimos da maneira mais difícil. A família perfeita não é aquela sem problemas, mas aquela que enfrenta seus monstros, internos e externos, e sobrevive para contar a história. Nunca mais ouvi falar de Leandro. Para nós, ele simplesmente deixou de existir. O vácuo que ele deixou foi preenchido por algo muito mais forte. O amor, a resiliência e a cumplicidade de 3 gerações de mulheres, que aprenderam que o silêncio pode ser uma herança, mas quebrar esse silêncio é uma escolha. E nós escolhemos gritar. E essa é a minha história. É um lembrete de que, por trás de cada janela, por trás de cada sorriso, existem batalhas sendo travadas. E que às vezes os heróis mais improváveis são as avós quietas que, quando provocadas, revelam a força de uma leoa. Se essa jornada ressoou em você, se você acredita no poder de trazer à luz as histórias que precisam ser contadas, então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Cada história compartilhada é uma voz que se recusa a ser silenciada, e cada voz importa. Muito obrigada por me ouvir.